Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que alegria. Bom, a gente tem uma quantidade expressiva de inscritos, então eu imagino que tem mais gente que chegar, mas também em respeito ao que já está aí, são 15, acho que faz sentido a gente começar a dar caminhamentos. Queria, bom, assim como antes, ontem, né, agradecer a presença de todos. Me emociona particularmente a quantidade de inscritos de outros centros e departamentos, né? A gente tem, ontem a gente teve a oportunidade de conversar com gente da psicologia, direito, neurociências, SAI, e hoje estamos também contemplados com essa beleza. Ontem a gente pôde discutir sobre inteligência artificial e suas várias acepções, sobre a construção do bacharelado e, finalmente, uma discussão riquíssima sobre a sociedade e a inteligência artificial e um pouco pensando em experiências que a gente pretende implementar em sala de aula, com os alunos da primeira turma do bacharelado. E aí, hoje a gente discute nessa mesa redonda mediada pelo professor Edgar alguns aspectos de ética, compliance, e sabe lá do que, na educação e produção de conhecimento envolvendo inteligências artificiais. Né? Conhecendo as pessoas que a gente convidou, sempre fico nessa ideia de que qualquer coisa que saia hoje eu vou ficar encantado. E assim como ontem, embora estejamos entre pares, eu acho que faz sentido que a gente faça algumas apresentações. E antes, também apresentando, eu sou o Will, sou coordenador do NESC, Núcleo de Educação em Ciências e Engenharia. É um núcleo vinculado ao Centro Técnico Científico, mas a ideia desse encontro, desse evento, é justamente a gente ultrapassar o máximo que a gente conseguir essas barreiras para tentar fazer com que a universidade faça juízo ao seu nome de universidade. Né? A gente tem que estar sempre atento às potencialidades, né, do que o colega do nosso lado pode estar fazendo e enriquecendo o nosso trabalho. E trabalhando comigo tem a Tayana Ximenes, que participou comigo da concepção do evento, e a gente conversou com cada um dos palestrantes e desenhou junto o que seria, e eu estou assim, super contente, acho que ontem foi um sucesso, e não espero menos para hoje. Então, seguindo com um pouco de formalidade, eu vou só falar um pouco sobre as pessoas que nós temos nos contemplando hoje. Tá? Mediando a mesa, o professor Edgar Lira, que eu tive o prazer de ser aluno no período passado, retrasado, já não lembro. Assisti a disciplina dele sobre a ética. E, bom, Edgar Lira, que talvez seja também surpresa para alguns, é engenheiro químico, né? Formado pela UERJ e tem mestrado e doutorado em filosofia pela PUC, né? Onde ele é nosso professor e pesquisador. Ele foi coordenador do curso de graduação de filosofia, né? De março de 2020 e diretor do departamento até março de 2024. Com experiências em filosofia contemporânea, especialmente nas questões éticas, políticas e pedagógicas vinculadas à atual hegemonia tecnológica. Ele criou e lidera o grupo de estudos e pesquisa em filosofia da tecnologia, certificado pelo CNPq, participa desde 2019 do Conselho Laboratório de Humanidades Digitais da PUC-Rio e do INEPS, que foi bastante citado ontem, que é o grupo de ética e mediação algorítmica de processos sociais. Representa a PUC no SACRU, não sei se eu devo falar assim ou letra por letra ou tudo junto, mas é o Strategic Alliance of Catholic Research Universities, para assuntos de ética e inteligência artificial. Comprometido com a formação de professores capazes de lidar com as demandas da era técnica, se dedica ao estudo de retórica clássica e digital. Aliás, a aula foi sobre retórica, não ética. Aula que com intenções políticas e pedagógicas. Esse trabalho que resultou nas publicações mais recentes, tá? Tem o livro O Esquecimento de uma Arte, sobre retórica, Educação e Filosofia do século XXI. Ele assessorou o MEC em 2015 e 2016 na elaboração das duas primeiras versões da Base Nacional Comum Curricular, coordenou a elaboração do Planejamento de Estratégia 2024-2030 da PUC-Rio e responde hoje pela coordenação central da integridade da universidade.
Esse último campo publicou em 2025, em parceria com o professor Leandro Gelitarese, o livro Ética, Conceitos, Fundamentos e Aplicações Contemporâneas, do editora Watts. Nesse trabalho na construção do planejamento estratégico, quando eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Edgar, né, de ter sido convidado para uma das convenções, e desde então, sempre que posso, toda oportunidade que tenho, pelo menos tomar um café com ele, eu aproveito. É sempre muito enriquecedor. E, bom, junto conosco estão o professor Renato e a professora Clarice. O Renato Cerqueira também segue uma curta biografia. Desde 2005, é diretor, né? Já agora, né? De fevereiro de 2025. Diretor 3 meses. Bom, depois a mãe faz 2 títulos, né? Renato é diretor do Instituto Berger, de Inteligência Artificial da PUC-Rio. Antes foi gerente sênior de pesquisa da IBM Research Brasil, onde liderou um grupo de pesquisa em Knowledge Centric Systems, desenvolvendo tecnologias para viabilizar a cocriação humana IA e gestão escalável de conhecimento em processos intensivos de conhecimento, como descoberta científica, tomada de decisão sobre incerteza e interpretação de dados. Investigou a aplicação dessas tecnologias em diferentes domínios, como geociências, descobertas materiais e finanças. Antes de ingressar na IBM Research, foi professor do Departamento de Informática da PUC, então ele era prata da casa nesse sentido também, já estava aqui antes. 2002 a 2011, onde ele realizou diversas pesquisas de interseção entre engenharia de software, linguagem de programação e sistemas distribuídos. Em 93 a 2011, também atuou como pesquisador no Tecgraph, liderando pesquisas em engenharia de sistemas distribuídos e conduzindo diversos projetos de P&D em parceria com a indústria e a academia. Em 2001, foi pesquisador visitante da Universidade de Illinois, em Urbana também. Bom, é doutor em mestre em informática, engenharia de computação, todos os tipos obtidos pela PUC. E a gente teve essa oportunidade de acessá-lo, ele foi super gentil, se reuniu conosco e participou também da ideação de como seria a montagem desse encontro, né? A gente inicialmente estava pensando em ter um painel sobre ensinando inteligência artificial, e a gente achou que a maneira mais plural seria o ensinando com, não ensinando a, né? E por isso, obrigado. E, finalmente, mas certamente não menos importante, Clarice Games, aqui eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra, você lembra, eu estava aqui na outra ocasião. Clarice Games de Souza tem graduação, mestrado e doutorado em Letras e Linguística pela PUC-Rio. Em 88, passou a integrar o corpo docente do Departamento de Informática dessa mesma universidade, onde até aposentar-se como professor titular, em 2020, deu aula de graduação e pós sobre temas relacionados à linguística computacional, semiótica computacional e, principalmente, interação humano-computador. Na frente de pesquisa, orientou dezenas de alunos de mestrado e doutorado, graças a cruz de pesquisas por liderar a criação da PUC-Rio da engenharia semiótica, um amplo corpo teórico metodológico multidisciplinar de conhecimentos pioneiros voltados para o design de interfaces, modos, meios e linguagens de interação para usuários e sistemas. Mais informações no cr.info.rio. Tá? Por esse pioneirismo em obra publicada, Clarice recebeu importantes prêmios das principais associações científicas do Brasil, a Sociedade Brasileira de Computação, SBC, e do mundo, Association for Computing Machinery, ACM, e International Federation for Information Processing, IFIP. Ao aposentar-se em janeiro de 2020, tornou-se professor emérita da PUC-Rio e, desde então, dedica-se, junto a outros colegas da universidade, a promover a discussão e entendimento transdisciplinar das tecnologias contemporâneas dotadas de inteligência artificial, com ênfase nos contextos de produção de conhecimento. É uma honra ter vocês aqui e a gente colocou esse módulo, né, de uma mesa redonda com desafios éticos da IA, da educação e produção de conhecimento, mas, como eu bem disse, o que vier eu já estou gostando. Então, fiquem absolutamente à vontade. A gente tem um segundo microfone, caso vocês queiram, e se quiserem falar sem ele também, a gente está, dessa vez, captando para registro, o áudio está pela Polycom. Tá? Tudo bem. Bom, eu vou dar início, né, sem mais delongas, vendo o que foi combinado. Clarice fala primeiro, em 25 minutos, Renato em seguida, eu tento fazer um resumo ao meu alcance e abro para vocês para que a gente possa conversar. Eu acho que a ideia do encontro é essa. Né? Então, Clarice, por favor.
Obrigada, Edgar. Bom dia para todos. Obrigada por estarem aqui. Vou acrescentar o eu, que eu também sou aluna do Edgar. Curso de retórica e no curso de filosofia de tecnologia. Edgar está cheio de alunos. Vocês são temerosos demais. Depois a gente conta quanto a gente tirou no programa. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu preparei alguns slides. Só para funcionar. E esses slides são apenas para nos orientar aqui. Vou passar direto, primeiro, são poucos. Eu não estou apresentando nenhum paper. Aliás, a vantagem de se aposentar é nunca mais apresentar paper. Então, a gente só conversa sobre coisas que a gente acha que são interessantes. Aqui, eu coloquei alguns momentos que eu acho que são interessantes para dar uma baliza para coisas que eu vou compartilhar com vocês, que são coisas que eu venho estudando, que eu venho pensando. Então, eu gostaria de começar colocando aqui 3 pontos que têm a ver com movimentos intelectuais, que eu acho que vários de nós... Não, por interromper. Os slides estão compartilhados no fundo. Só porque eles apareçam na gravação. Não faço a menor ideia. Agora ideia, eu estou usando esse computador na pressuposição de questão. Só para que a gente compartilhe eles na call, porque senão o que vai estar é essa... Sim. Talvez tenha que configurar. Está ótimo. Coisas de informática. Mas, enfim, já que você falando, então eu separei 3 questões que eu acho interessantes do ponto de vista de movimentos intelectuais pelos quais alguns de nós aqui presentes passamos e outros mais novinhos não passaram por todos, mas estão imersos em alguns desses movimentos. E na sublista de baixo, eu tenho pontos que têm a ver com a questão de uso de tecnologia, não necessariamente de inteligência artificial, mas eu sempre gosto de pegar um ponto atrás, porque eu acho que para vários de nós que trabalhamos com tecnologia, inteligência artificial, por um lado, é uma coisa já bem antiga, existe há muito tempo, e ela tem uma continuidade com várias coisas que vêm acontecendo. Quer dizer, ela é disruptiva sobre vários aspectos, mas sobre outros aspectos existe uma continuidade tecnológica bastante forte. Né? Então, o movimento não começa agora. Eu acho que para entender essas coisas é interessante olhar para esses pontos. Então, endereçando a lista de cima, né, eu gostaria eu destaquei 3 questões que eu acho interessante a gente pensar. Primeiro, numa corrente positivista, né, que a gente tem na ciência, em que eu vou simplificar bastante, não é paper, não é pesquisa, me desculpe quem se dedica a estudar positivismo, tá? Eu vou simplificar bastante, dizendo que uma das questões chaves do positivismo, né, é a questão de se acreditar que eu tenho uma realidade objetiva, totalmente conhecível, né, e que ela pode ser conhecida através do método científico. Outro ponto cardeal importante é a suposta neutralidade do pesquisador. Então, eu estou observando, não tem nada a ver com o que é observado. Né? O pós-positivismo é uma reação a essa visão, com a concessão de que, afinal das contas, não. Eu tenho alguma coisa a ver com o que eu estou observando, o que eu estou fazendo faz parte do mundo que eu estou observando. Né? Então, uma diferença bastante importante entre essas 2 correntes é a diferença de metodologia. Enquanto no positivismo a gente tinha uma certa ideia de que apenas os dados empíricos, os métodos quantitativos seriam suficientes para nos levar a conhecer a verdade, o que, na realidade, pensamos bem, excluía da esfera científica um conjunto substancial de saberes, tá?
No pós-positivismo já se começa a ter uma desconfiança de que não é bem assim, né? Ou seja, que há uma variedade maior de métodos, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia. E, então, outra coisa importante é a inserção do pesquisador dentro, né, do mundo que ele observa, dentro do mundo que ele estuda, e com isso a atitude crítica passa a ser uma atitude particularmente importante, né? Porque, tipo assim, eu não sou neutro, mas eu estarei tão isento e tão honesto em relação ao que eu estou estudando quanto é possível, né? Então, a atitude crítica passa a ser muito importante. O pós-modernismo deve parecer um erro de categoria, porque isso não tem a ver com um movimento científico, é mais um movimento cultural, mas tem a ver, na realidade, né? Eu coloquei ele ali porque eu gosto muito de um livro do Latour, e é intitulado Jamais Fomos Modernos. Então, eu acho muito interessante a ideia de que o gap, né, a delimitação, a demarcação entre o que é natureza e o que é cultura, né, e, consequentemente, o nosso debate aqui, entre o que é natureza e o que é tecnologia, é uma demarcação clara. Né? Então, os pós-modernos dizem assim, né? Na realidade, não. Então, todo esse movimento de desconstrução, de pluralismo, né? de consideração cultural, e, em particular, de considerações sociopolíticas, que eu acho que são particularmente importantes para a nossa discussão dentro da universidade, vem à tona, e eu quero chamar a atenção que nós, então, alguns de nós, como eu disse, passamos por essas correntes. Né? Quer dizer, em momentos diferentes das nossas vidas, nós estivemos mais ou menos aderentes a diferentes. O segundo ponto ali tem a ver com pluralismo e epistemologia social, que essa questão de pluralismo científico está em linha com o movimento de pós-positivismo, com o movimento de pós-modernismo, na medida em que, acompanhando, né, o zeitgeist, né, então você acompanhando os tempos, né, também na ciência você começa a se importar com coisas do tipo silenciamento de vozes, né, coisas que a epistemologia social se preocupa muito. Então, nós temos movimentos, né, de silenciamento das vozes das mulheres pesquisadoras, né, dos negros pesquisadores, enfim. Todas essas questões que são extremamente importantes, a redescoberta, né, não apenas um revival, mas eu diria que é praticamente a descoberta do valor importantíssimo dos saberes de povos originários, etc. Nós estamos instalados dentro dessa realidade, né, que nós vamos buscar esses saberes, e nós estamos assistindo, né, à importância, como incomoda tudo isso, como tudo isso é importante quando a gente pensa no que está acontecendo ao norte do Equador, na margem ocidental do Atlântico. Então, a gente está vendo que essas questões são muito, extremamente, e são conquistas recentes, vamos pensar, né? O pluralismo epistêmico, né? O pluralismo científico, é uma conquista recente que está em linha com um movimento social, um movimento sociopolítico muito forte. E, finalmente, a questão do produtivismo científico, né? Que já é uma questão bastante batida, bastante discutida, né? Das pressões que vários de nós temos como pesquisadores para mostrar produtividade, mostrar indicadores de desempenho, etc., que não raramente resultam, né, e fomentam o que eu acho que são monólogos intelectuais. Quer dizer, cada um só está falando com a sua própria bolha, o resultado disso a gente viu durante a pandemia, né? Quer dizer, a incomunicabilidade completa entre a comunidade científica e a população em geral, que deu em grandes batalhas de negacionismo e outras coisas mais. Não preciso repetir a nossa experiência humana dessa questão bastante recente. Tá?
tendo em mente, essas eu gostaria que vocês tivessem em mente essas questões, na parte da tecnologia, eu quero resgatar uma coisa que se chama workflow científico, né, que são tecnologias que eu não sei se com justiça ou não, Renato depois pode me corrigir. Eu enxergo o workflow científico, no fundo, como um grande sistema informatizado de gerenciamento de informação e de processos em trabalho científico. E por que isso é importante? Porque, né, normalmente a gente tem grandes projetos interdisciplinares, né, e aqui eu vou dar o meu token, né, o meu ícone predileto do que é um grande projeto interdisciplinar e por que ele precisa ser administrado com alguma tecnologia de informática. Tá? Eu separei ontem, né, na revista Nature, esse artigo aqui, né, com o artigo 23, que não é muito antigo, né, que eu fui buscar os autores. Tá? E os autores são isso aqui, um asterisco. Aí você segue o asterisco, a lista de autores e suas afiliações aparece no final do paper, que já é engraçado, porque normalmente ela costuma aparecer no início, todo mundo gosta de ver. Aí você vai para o final do paper, o que você tem no final do paper é um aviso que você tem que ler o suplemento do paper para você descobrir quem são os autores. Aí tá bom, você vai lá ler o suplemento do paper para descobrir quem são os autores e no suplemento do paper você descobre que os autores são essas pessoas aqui. Só para matar a curiosidade de vocês, o paper tem 6 páginas. A lista de autores tem 8. Tá? Então, é por isso que a gente precisa de workflow científico. Né? Mas o workflow científico, deixa eu voltar aqui, falar. O workflow científico, ele é um sistema de informação que implementa formas de trabalhar. Implementar formas de trabalhar quer dizer, eu defino como se trabalha e desde que você queira ser apoiado por esses processos, você precisa, então, trabalhar do jeito que o processo é implementado, senão não é confusão. Senão você está gerando dado que o sistema está pegando, você está tendo comportamento do sistema que não registra, e aí o sistema vira um produtor de fake news. Né? Que a gente sabe que também acontece, lembremos da questão dos dados sobre Covid durante a pandemia. Né? Para muitos foi uma produção de fake news. Né? Como será que esses processos desses dados foram coletados? A segunda linha aqui é a ciência aberta em science e ciência de dados, que é uma zona no sentido literal e metafórico, porque a gente não sabe muito bem qual a diferença entre essas duas coisas, mas eu acho muito importante, porque todo mundo está ouvindo esses termos o tempo inteiro. Né? E o que prolifera de cursos de ciência de dados, ou cursos de science, ou cursos de que é formas de fazer isso, agora eu tenho que fazer science, não sei o quê. Há uma pressão muito grande para isso. E com razão. Com razão. Né? Entre outras coisas, a complexidade dos problemas que a gente tem que tratar, eu vou falar sobre isso no próximo slide, é tão grande que exige interdisciplinaridade, exige equipes muito grandes de trabalho, gera um conjunto muito grande de informações. Essas informações têm que ser validadas, tem que ter curadoria de dados, tem que ser coisas. Ou seja, a informática entrou na ciência para ficar. Não tem dúvida alguma. E eu estou falando de informática, não estou falando ainda de inteligência artificial. Estou falando só de informática. Tá? Então, esses dois primeiros pontos aqui são informáticos, não são valores. Gostei, né? Esses dois primeiros pontos não chegarem no dia. Esses dois primeiros pontos aqui são pontos que têm a ver com informática, mas não com inteligência artificial. A inteligência artificial vem se adicionar a tudo isso, ou seja, é um tipo de sistema que pode contribuir
para esses outros dois pontos, quer dizer, que amplifica a potencialidade desses outros dois pontos. E aí eu já podia ter dado o touch ali mesmo. Isso aqui é a minha interpretação do ponto que a gente está, escolhendo apenas 3 eixos. Né? Eu acho que a complexidade dos problemas que a ciência está sendo chamada a enfrentar é cada vez maior. Né? E, historicamente, eu acho que a gente está num ponto que a gente nunca viu antes, haja visto os climáticos, etc. Tá? A urgência de solução desses problemas está aí, né? O Rio Grande do Sul está aqui contado o que aconteceu, né? E a interferência recíproca entre a sociedade e a ciência também está enorme. Basta lembrar que a inteligência artificial, quem está mandando no jogo são indústrias com interesses comerciais específicos, não é o poder público de governo, tá? Então, nós estamos em pontos extremos, a nossa coordenada é x++, y++, e z++, em todos esses eixos aqui, e cada um desses eixos é uma questão em si, eu acho. Então, é um problema o diálogo entre cientistas com a sociedade, é um problema a complexidade, é um problema a urgência. Tudo isso. Junto e misturado, fica cada vez pior. Então, eu trouxe 3 questões, eu já estou terminando aqui, eu trouxe 3 questões éticas para a gente conversar hoje, tá? Elas são a diversidade do intelectual, que eu acho que é importante, o pluralismo e diversidade sem inconsistência de competitividade, e a diferença entre confiabilidade e autoridade epistêmica, que eu acho que são coisas diferentes, mas que se confundem de uma forma perigosa. Falando sobre o primeiro ponto, todo mundo que tem PET aqui sabe que os SRDs, né, os sem raça definida, tá? Vulgo, vira-laças, são os mais resistentes. Né? É o que diz a lenda e parece que é. Então, o que acontece? A hibridização ela é uma hibridização positiva. Né? Você ter diversidade no grupo genético de uma espécie é uma coisa boa, é um intelectual híbrido. Tá? Então, uma das coisas que eu gostaria de trazer para cá é quais são as reais condições que a gente tem de hibridização intelectual quando a gente plataformiza o trabalho científico. Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui de plataformização do trabalho científico. Seja através de sistemas de workflow científico encomendados para uma determinada equipe, que faz a equipe funcionar do jeito que a equipe quer funcionar, supostamente, se os engenheiros de software, os designers tiverem feito um bom trabalho, é isso que acontece, até o que é pior, né, que é o que a gente está vendo agora, que são grandes empresas de tecnologia nos dizerem como o que está disponível e a gente tentar usar o que está disponível para encaixar o nosso trabalho científico dentro das plataformas que são oferecidas. O segundo ponto é o ponto sobre pluralismo e diversidade sem inconsistência e incompatibilidade. Eu não vou colocar a questão disso agora, mas eu vou falar rapidinho o que é esse ponto aqui. Muita gente foi e é ainda contra o pluralismo científico, porque acha que, a partir do ponto que você abre a porta para outras coisas entrarem, vai virar uma bagunça. A notícia pode virar uma bagunça, sabemos. Por quê? Se a gente não tiver uma noção muito clara do que é consistente em termos metodológicos, epistemológicos, etc., e o que é compatível, a gente acaba misturando o método de um pedaço da equipe que tem premissas A com o método de outro pedaço da equipe que tem premissas totalmente contrárias a A e acha que o resultado é bom. Então, no fundo, as pessoas não gostam muitas vezes de pluralismo, porque é uma trabalheira de jogos, você fazer um trabalho
intelectualmente plural, você tem que ter muita discussão sobre se o que você está fazendo faz sentido ou não. E essa discussão é interdisciplinar e nós três aqui sabemos, mais do que nós três aqui, Gabriel trabalhou com a gente muito tempo, então nós sabemos o quanto custa ser interdisciplinar. Né? Não é um preço fácil de pagar. E, finalmente, então, a diferença entre confiabilidade e autoridade epistêmica, que sim, eu acho que eu tenho algo a dizer, os meus colegas de informática me ensinaram que reuso é uma das coisas mais importantes na informática. Na realidade, reuso apenas é um sinônimo de generalização, que é importante em qualquer parte da ciência. Enfim, a ideia de reuso é a seguinte: a solução que eu descobri para uma coisa seria ótimo se eu pudesse usar para outras coisas. Né? Porque eu não preciso desenvolver de novo, né? Não preciso fazer o software outra vez. Então, essas coisas são muito bem-vindas, obrigado. Né? Então, a questão de confiabilidade, em homenagem a Caitlin aqui, é uma questão que ganhou muita importância com a legislação e regulamentação de proteção de dados pessoais. Né? Então, porque uma das cláusulas do GDPR lá era que os usuários pudessem entender como a sua informação está sendo usada por um programa de recomendação, por exemplo. Tá? O problema é que a tecnologia atual de inteligência artificial, que é fortemente baseada em estatística, né, baseada em cálculos numéricos, é péssimo de explicar isso. Se é que pode explicar. Para falar a verdade, eu tenho alguma experiência com pessoas para que eu perguntei por que isso está funcionando assim, as pessoas que desenvolveram o sistema me respondem não têm a menor ideia. Tá? Eu adoro isso. Eu tunei, quer dizer assim, I have tuned. Né? Quer dizer, eu fiquei sincronizando, né? Tentando ajustar esse parâmetro aqui. E no final funcionou. Então, por isso que funciona. Tá? É confiável? As pessoas me respondem 98% de acurácia. Então, é confiável. Então, o usuário pode engolir essa história, mas cientista não pode engolir essa história. Tá? Por que eu acho que cientista não pode engolir essa história? Porque nós, cientistas, por todas as questões que eu mencionei até agora, a gente tem uma percepção sobre o que a gente está fazendo que é muito refinada. E se a gente não tiver esse tipo de percepção, a gente está gerando lixo. Né? Então, como eu disse, existem métodos ótimos, existem saberes maravilhosos que em determinados tipos de pesquisa que eu estou fazendo não entram. Por que não entram? Porque eles não são bons? De jeito não, são ótimos. Não entram porque não é compatível com o que eu estou tentando fazer. Então, eu tenho estudado bastante esse conceito de autoridade epistêmica, que começa com Nida Zagzebski, né, que é uma extensão da noção de autoridade no contexto do sociopolítico, né, de ter poder sobre. E no ambiente científico, a autoridade epistêmica é o fato de um agente, que pode ser artificial, natural, pode ser individual, pode ser coletivo, não interessa, mas uma fonte de conhecimento merecer que eu aceite que ela me diga o que é e o que não é, e o que fazer ou não fazer. Por quê? Porque eu imagino que se eu estivesse no lugar dela, eu faria como ela. Ou seja, eu estou dando um crédito de integridade. Então, não é só confiabilidade. É confiabilidade e integridade. Tá? Então, isso, no fundo, para mim, significa que, do ponto de vista de explicação, a gente está bem longe, para falar a verdade, de ter na inteligência artificial um tipo de explicação que seja cientificamente
aceitável para a gente conceder autoridade epistêmica a qualquer agente de inteligência artificial que a gente tem. Para falar a verdade, eu acho que a gente está longe porque a gente nunca se perguntou sobre isso, a gente mesmo. Quantas vezes você já se perguntou sobre isso? Né? Eu devo confessar que eu tive que todo esse meu raciocínio, obviamente, é marcado pela minha experiência de vida, porque eu sou formada na área de humanas e trabalhei na área de informática a vida toda. Então, o tempo inteiro eu tive pessoas do meu candidato perguntando, mas como você está usando isso? Você não tem amostra suficiente, você não usou isso, você não usou aquilo. Eu passei minha vida escrevendo uma página inteira de texto só para pedir desculpas. Eu tenho que pedir, desculpa, eu estou fazendo isso, não pode ver, né? Então, eu acabei sendo treinada a me justificar de por que eu achava que aquilo que eu estava fazendo era importante, mesmo que não fosse o que todo mundo mais esperaria que eu fizesse. Muitas vezes os feitos foram rejeitados, vocês podem imaginar. Mas, eu fiquei e várias pessoas aqui presentes no Zoom têm esse hábito também, porque ficaram bem pertinho de mim, trabalhando comigo muito tempo. Então, nós sabemos o que a gente passou. Então, eu acho que essa questão, antes de ser cobrada a inteligência artificial, precisa ser cobrada à comunidade científica. Então, por isso que eu acho que tem muito trabalho a ser feito dentro da comunidade científica, entre nós, em conversa, etc., antes da gente. É necessário dizer que é um privilégio ver Clarice, aprender com a Clarice, viver com a Clarice, né? E era, enfim, um índice da qualidade da potência que a gente pode desenvolver aqui nessa cultura. Renato, você assume? Eu vou conectado aqui, não. Você vai conectar também? Vou só compartilhar pelo Zoom. Você deve tentar o permissão para também para dar poder expresso. Fez alguma coisa? Agora nem você pode ver algo. Obrigado. Estava teimando já nessa pode. Eu vou passar para o próximo desafio, porque são várias autoridades que a gente passar. Tem um sistema agora. Agora a máquina não está começando a ver. Isso eu aprendi ontem. Você tem que colocar a tela cheia primeiro e compartilhar. Vamos chegar lá, né? Sistema de inteligência artificial para não automatizar. Vou fazer um programa novo. Aqui está compartilhando a tela de lá, bom dia. Agradecer o Edgar coordenar e a gente, o pessoal do NES, para organizar esse evento. O Edgar fez a ponte semanas atrás, que a gente só pensar. Uma coisa, ontem, quem foi pedir um pouquinho, ontem na discussão do evento, mas eu tenho familiares, outros não, eu falo que foi soprada da casa, nós um pouco ferrujado, mas passei de 89 a 2011, vivendo em torno da PUC. 2011 para cá, o único período que eu fiquei mais
de 10 meses sem virar PUC durante a pandemia. Estou sempre orbitando. E uma coisa que eu aprendi trabalhando com a Clarice, eu, como computeiro, sempre meus artigos eu tinha preocupação de escrever. Eu trabalhava em computação de alto desempenho, uma certa forma de trabalho, escrever o hardware que a gente usou, né, para dar medidas de desempenho, etc. O primeiro artigo que eu fiz com a Clarice foi que, em métodos qualitativos, a gente precisava escrever os recursos que a gente usou, que são as pessoas que usaram o Instituto de Inspeção, né? É um dado, eu acho que é importante para quem está ouvindo aqui saber. Eu e Clarice já colaboram há mais ou menos 20 anos. Então, assim, eu acho que vocês não vão ver visões muito divergentes, mas talvez complementares. Tá? Estava tentando ver mais ou menos a data, não tem algumas referências. Os papos de cafezinho devem ter mais ou menos 20 anos, por volta de 2003, que foi o meu aluno de doutorado, fez uma tese, um empreendimento ali comigo. E uma coisa interessante é que acho que essa tem outro aspecto, a motivação, eu acho que um pouco da provocação do Will, a gente trazer IA na produção de conhecimento, e tinha uma motivação muito grande de ensino, mas depois, ao final das falas, você vai ver que a gente está trazendo um background, uma perspectiva muito mais de uso de IA para a produção de conhecimento em pesquisa. Não que essas coisas estejam tão desconexas, mas a gente vai até discutir ou identificar possíveis gaps, né? Talvez a gente, como comunidade, precise trabalhar. Né? Mas vou trazer uma perspectiva também de IA aplicada à ciência, à pesquisa, várias lições que a gente pode generalizar, tentar reusar, né? O problema é que a gente pensa muito no mecanismo de quando a gente pensa em reuso, na generalização, mas tem também outra parte, que é a adaptação daquele artefato para o novo contexto, e essa adaptação é igualmente importante. Né? Se a gente levar essa generalização extrema, a gente vai chegar na máquina de Turing, lá, move, bate para lá, para cá, e a gente perde muito do valor do próprio reuso. Bom, uma coisa essa minha introdução aqui tem uma perspectiva um pouquinho diferente, mas espero que consistente com a da Clarice. Alguns autores têm colocado, e eu depois isso daqui, eu tenho um slide que eu mantive em inglês para manter a terminologia. Esse daqui eu só me dei conta hoje de manhã que eu não tinha terminado o nosso português, que já está tão naná. Mas peço desculpas. Mas tem alguns autores que advogam, né, essa sequência de evoluções do método científico. Eu estou colocando nisso porque eu estou colocando em terceiros, né? Desde os primeiros paradigmas de ciência empírica, depois emergindo, né, os modelos teóricos para explicar os fenômenos que nós observávamos e começar a fazer predições com base nisso. Já no século passado, né, falando assim, parece tão longe, a parte de uso de sistemas computacionais para apoiar o processo científico. No início desse século, a ideia da grande disponibilidade de dados, isso começou a transformar bastante o nosso método científico. E mais recentemente, bem mais recentemente, por volta de uma referência de aproximadamente 2020, uma expansão desse uso da tecnologia digital para apoiar esse método científico. Bom, isso tem sido, né, vocês vão ver isso aparecendo em vários momentos, e tem até um dos slides da Clarice que a gente podia fazer um mapeamento dos 3 bullets. Quando você estava apresentando, estava fazendo esse mapeamento aqui. Mas algumas coisas só para destacar aqui. Eu acompanhei bem de perto isso daqui, né? Essa transição de métodos na introdução que o Will fez. Eu trabalhei 18 anos de intergráfico. Nesses 18 anos de intergráfico eu fiz um monte de software científico. Nos primeiros anos, muita simulação. Então, era exemplo de sistemas que caíram bem nessa categoria daqui. Na minha transição de PUC e IBM, eu peguei, né, de 2005, mais ou menos, começou a aparecer uma grande disponibilidade de dados.
Tem outro especialista aqui de foro científico, né, por Casanova, e proveniência de dados, isso tornou um grande tema para o problema que estava emergindo ali. Eu acho que hoje, agora minha leitura, eu acho que a gente ainda tem essa separação, porque a gente está olhando muito de perto, né? Falando assim, de uma transição dessa de um intervalo de mais ou menos 10 anos, né? O primeiro projeto que eu comecei a trabalhar, que a gente começou a desenvolver, quer dizer, que a gente já vinha amadurecendo aquela ideia, que cai nessa categoria daqui, foi em 2015. Se trata do primeiro, né, um projeto de uma empresa para tentar desenvolver um sistema que cairia nessa categoria daqui. Quer dizer que a gente já estava pensando nisso antes. Então, acho que a gente está olhando essa separação, é porque a gente está olhando muito de perto. Daqui a alguns anos a gente vai olhar e provavelmente vai impactar isso daqui de alguma outra forma. Uma outra analogia que eu acho que a gente pode fazer é a grande introdução que a disponibilidade de dados trouxe para a gente aqui, de uma certa forma, dá um suporte à ciência empírica em escala, né? Porque agora o que isso está trazendo é uma capacidade para a gente de observação de volume muito maior, né? Mas tem uma analogia ali com a nossa primeira onda ali de métodos empíricos. O que, quando a gente começa a pensar, notando aqui essa ideia, quando a gente fala de acelerar o processo científico, alguns autores chamam de Accelerated Discovery, eu vim da escola da IBM, que usava, colocou bastante essa bandeira, mas o termo AI for Science aparece muito forte. E que a gente pensa na ideia de agora, aqui no Big Data, a gente trabalhava muito assim, eu tenho um grande volume de dados e eu quero ferramentas que me ajudem a tirar insights desse dado, né? Quando a gente começa a expandir isso daqui, a gente já começa, a partir desses insights, tentar formular e usar a inteligência artificial para apoiar a formulação de teorias, de hipóteses, né? Que a gente pode começar a fazer um paralelo com, né, a parte de ciência teórica, método teórico, que a IA nos ajudando nessa formulação de teorias e os testes dessas hipóteses, tá? Então, de uma certa forma, acho que a gente está fazendo aqui um processo de instrumentação dos mesmos processos epistêmicos que a gente tinha no início desse ciclo de descoberta científica, tá? Bom, essa é minha leitura, né? Alguns exemplos aqui sobre e nos últimos... dependendo de como a gente olhar, eu poderia dizer, eu trabalho em inteligência artificial para a ciência há 20 anos, 20 e poucos anos. Quando eu comecei a trabalhar com a Clarice, por que a gente começou a gente precisa de eventos externos, como ela falou, essa convergência de diferentes perspectivas epistêmicas. Pela minha observação, isso é um dado empírico, né? Estou tentando formar lá uma teoria em cima disso, elas não acontecem muito naturalmente. Precisa de um vetor externo para induzir isso. Como ela chamou bem a atenção, não é um processo fácil, né? A gente, os nossos primeiros levas de orientados, é difícil, né? Que nem aquele neném que chora muito, tem que trocar muita fralda, não sei o quê. Mas quando sorri, a gente esquece que tudo. Vou tentar fazer um paralelo. Mas eu tinha esbarrado num muro. Eu estava trabalhando num tipo de sistema que, com os métodos quantitativos que eu vinha trabalhando, eu não conseguia explicar tudo que eu estava observando e não conseguia passar para frente. O que eu estava trabalhando nessa época? Né? Eu trabalhava muito com sistemas distribuídos. Um detalhe lá, chamam de engenharia de sistemas distribuídos, o grande desafio que a gente tinha ali é a construção de sistemas distribuídos de larga escala. E eles não eram muito complexos, surgiu uma ideia de computação autonômica, que seja, dá para fazer sutil quase a diferença do que a gente está falando hoje de sistemas baseados em inteligência artificial, essencialmente computação autonômica, talvez o nome dê uma ideia, fazer um paralelo com o sistema nosso nervoso e sistemas que poderiam reagir e atuar de uma maneira mais autonômica, dada a complexidade que nós humanos não sabemos como lidar. Isso trazia várias questões, como a gente consegue inspecionar, como a gente representa um estado de um sistema desse, que a gente poderia inspecionar, e estado para representar abstrações que nós possamos interpretar. Eu não consegui avançar nesse trabalho sem recorrer a outros ferramentais teóricos
porque eu não tinha na minha caixinha de ferramenta. E aí a gente começou a nossa colaboração exatamente nesse espaço. Mas a ideia de AI for Science específica, em questões mais de ciência, eu poderia dizer que tem uns 5 anos que eu aprofundei meu encantamento sobre o desafio que a gente tem aqui. E vocês vão encontrar, quem tiver interesse, nesses últimos 5 anos, uma volume enorme de publicações sobre o tema, que eu peguei só 3 para comentar alguns aspectos. Esse livro é um compêndio de vários papers interessantes, de uso de inteligência artificial, de grupos fortes na área. Uma coisa interessante, o Tony Hay, ele é editor de um outro livro do início da primeira década, que era uma referência daquela geração do Big Data para Science. Né? Então é quase uma evolução da história dele. Na época ele era diretor da Microsoft Research, hoje é diretor de um centro de pesquisa na Inglaterra. Bom, vocês vão encontrar variações de papers bem interessantes sobre o papel. Aqui são exemplos, esse livro tem muitos exemplos de uso de inteligência artificial em problemas específicos. A gente vai encontrar artigos que já vão numa linha mais de science of science, né? De como é que esses métodos têm impacto no nosso processo científico. Esse daqui é um exemplo de um paper mais ou menos recente, porque até 2 anos atrás, a comunidade de IA estava olhando muito para o meu modelo é mais rápido que o seu, esse modelo é mais eficiente, etc, etc. Eu olhava para aquilo que me lembrava mais ou menos que a nossa comunidade de computação estava fazendo na década de 60. Era uma briga de qual era o modelo, o algoritmo de ordenação, de busca mais eficiente, que usava menos memória, era mais rápido. Você estava olhando para um modelo. No final da década de 60, caiu a ficha que esse nosso grande desafio não era um componente daquele sistema, mas quando a gente montava sistemas complexos, que envolviam várias dessas partes para a resolução desse problema, foi até que surgiu no evento final da década de 60 a ideia de sistemas baseados em componentes de software, etc. Então aparecia a noção de composição. A noção de composição conecta com o ponto que a Clarice falou de reuso também, né? De pegar um componente de um canto, levar para outro e como compõe com o outro. Bom, isso era previsível que ia acontecer, né? Se essa analogia estivesse funcionando, a gente podia esperar que começasse uma tendência que começou há mais ou menos 2 anos atrás. Depois dos LLMs, que a gente está falando de modelos, começou a aparecer a ideia de sistemas onde são compostos por vários LLMs. Aí, ok. E um outro adendo disso aí é que a orquestração desses vários componentes por outros LLMs. Tá? Então apareceu essa ideia dos agentes workflows, ou sistemas básicos. Esse LLM-based Scientific Agents. Eu perdi a apresentação do Sardinha ontem, mas acho que apareceu algum comentário, então vou gerar a hipótese aqui que ele comentou sobre isso, para quem estava aqui, de agente workflow, que é exatamente sistemas complexos, onde você tem potencialmente hoje tudo, né? Botar LLM em tudo, então vários componentes baseados em LLM e um orquestrador em cima baseado no LLM também, ok? Então, essa ideia de agente workflows, que é o termo que emergiu há mais ou menos 2 anos atrás, as primeiras publicações. Nos últimos 6 meses, mais ou menos do meio do ano passado para cá, a gente tido uma explosão de exemplos disso aplicados a problemas científicos. Okay? Então, esse daqui estão começando a aparecer vários trabalhos nessa linha. Esses 3 exemplos são um pouco de metodológicos. Na linha de exemplos, problemas específicos dentro dessa, que eu quero destacar uma outra tendência aqui, tem dentro desse espectro grande de como a gente usa essas ferramentas dentro do método científico, tem uma área que por si só é quase que um campo específico de pesquisa, que é extração de conhecimento de documentos, de papers, de literatura, certo? Teve realmente assim, um breakthrough, ou uma tecnologia que apareceu que redefiniu o que a gente pode chamar, o que a gente considerava de possível. A gente já trabalha com processamento de linguagem natural há muito tempo. Claro, se eu não tiver um erro muito grosseiro do meu knowledge graph,
A Clarice entrou em computação para essa porta de processamento de linguagem natural, né? Doutorado. Pois é, não só estou validando, né? Porque eu estranho falar, eu fazendo dela, nós estamos só validando, delegando aqui a autoridade epistêmica para a pessoa correta. Mas, só que até o advento dos modelos dos transformers e as arquiteturas hoje de como ele está tratando o problema de linguagem natural, a gente já tinha esbarrado numa barreira pragmática, não uma barreira teórica, mas uma barreira teórica no sentido, o que eu consigo ou não extrair essas informações do meu texto? Você conseguia. Um processo tão laboroso, tão difícil, que você não conseguia fazer isso num tempo prático para você resolver seus problemas. Por isso que eu estou chamando de uma barreira pragmática. Porque as arquiteturas mais modernas, que dão base para esses nossos algoritmos de redes neurais para tratar o problema de processamento de linguagem natural, é que a barreira de adaptação desses modelos para novas tarefas caiu muito, o que abriu a porta para a possibilidade de novas aplicações. Tá? E isso aqui é um exemplo específico dentro do contexto de descoberta científica para analisar papers da domínio de ciências de materiais, de química, para extrair protocolos de síntese de materiais. Tá? No caso específico, a gente tem interesse num tipo de material, não importa que morfe, que são a estrutura, combinam componentes que são metais, materiais orgânicos, para montar estruturas mais complexas, que têm várias finalidades importantes, desde filtros para captura de CO2, etc. E como extrair essa informação sobre os processos de síntese dessa literatura? Então, essencialmente, você pega os seus documentos, você tem aqui, cada caixinha cinza dessa daqui é um componente desse, lá de modelo, uma solução que envolve vários modelos, ilustrando aquele outro ponto. A gente decompõe os documentos e tem um processo aqui, tem várias maneiras de fazer isso, mas esse aqui é um exemplo para ilustrar algumas questões. Fazer uma separação de conteúdo que é relevante ou não para o problema que você tem em mãos, depois extrair uma informação específica e transformar essa informação numa representação estruturada dessa informação. Isso aqui é um exemplo, tem vários exemplos que vão nessa linha e outras abordagens, mas eu queria chamar a atenção de duas coisas aqui. Eu peguei esse porque eu conheço bem, porque eu não trabalho do meu antigo grupo, mas três coisas. Primeiro, um exemplo concreto dessa noção da composição de vários LLMs aqui. Dois, esse tipo de estrutura, o que a gente está fazendo? A gente não está usando LLM para nos dar os fatos especificamente. É diferente quando você vai no chat GPT e pergunta alguma coisa para ele, que ele tem uma base já compilada de conhecimento e a gente tem aqueles riscos altos de alucinação, ele vai dar uma resposta e vai ser alguma coisa dali, etc. Aqui as respostas, vamos dizer assim, factuais, vêm dos dados que a gente está fornecendo, a aplicação está fornecendo. Isso a gente reduz muito o risco de alucinação ou de fatos escuros. A chance de inventar aqui um fato desse é baixa. O que a gente está reusando dos LLMs é a capacidade de entendimento de linguagem natural. Tá? Tem erros nesse processo, mas aquela questão de confiabilidade da informação, etc., a gente tem muito mais controle sobre o que está acontecendo aqui. E há um uso muito... quando a gente fala de uso de IA para métodos científicos, vários outros processos, esse tipo de abordagem, né, que alguns aparecem em umas siglas esquisitas, Retrieval Augmented Generation, e outras variações disso, ajudam a mitigar um pouco essa questão dos fatos que você está interessado, mas a gente está usando a capacidade de entender linguagem natural. Ok, esses modelos dos LLMs. Uma outra tendência que eu queria chamar a atenção é, ao invés de entregar uma resposta textual em linguagem natural, aqui nesse exemplo eu estou trazendo já uma informação já mais estruturada, né? Que depois é compilado para refinado ainda para um outro modo mais careta lá em Python. Né?
Isso é uma tendência que a gente vai ver em vários outros trabalhos, que a gente está muito deslumbrado com o ChatGPT. O ChatGPT, na realidade, o grande pulo do ChatGPT não é tanto um avanço em inteligência artificial, é um avanço em interação humano-computador. O modelo que está por trás do ChatGPT já existe, já está na praça há algum tempo. Quando saiu o ChatGPT, que dava uma maneira da gente interagir com aquele modelo, meu grupo de pesquisa já testava o modelo por trás há muito tempo. Né? O que foi o grande boom é que eles pegaram, era uma ferramenta fácil que botou na mão de todos nós e o acesso àquele modelo. Tá? Então foi uma grande sacação, foi uma grande simplíssima, de uma certa forma, de oferecer essa interface de interação à la chat. Tá? Mas a gente, muitos desses modelos, quando a gente pensa, o dia que a gente tem um modelo assim de Q&A, né? Eu chego lá, faço uma pergunta e me traz uma resposta para uma query que eu fiz. Tem algumas abordagens que eu vou chamar que é o mapeio. Isso aqui é um problema de consulta, né? Uma grande base de conhecimento. Tem uma outra abordagem que está ficando cada vez mais comum, que eu vou chamar que é o problema de geração de código. Usar um LLM não para fazer uma recuperação de conteúdo de uma base, mas para gerar um código para você. Por exemplo, a gente tem, imagina, a gente já está muito deslumbrado com a coisa, nossa, esse brinquedo entende tão bem linguagem natural. Linguagem natural veio antes das linguagens formais, certo? A gente recorreu a elas, não foi porque a gente não sabia falar, né, ou escrever, a gente foi para resolver algumas outras limitações naturais, da linguagem natural, e importantes de ambiguidade. Né? Isso está lá, é intrínseco. Como é que a gente vai eliminar isso? E a gente recorre a linguagens formais exatamente para ter uma representação mais precisa desse conhecimento, mais independente do contexto. A gente fala em métodos científicos, reprodutibilidade é fundamental. Como garantir reprodutibilidade com uma interação puramente baseada em linguagem natural, assumindo que esses modelos estão evoluindo, né? Que me garante que a mesma pergunta que você vai fazer hoje, por exemplo, um processo, ele vai repetir exatamente da próxima vez, entende? Então, vocês veem hoje o uso de inteligência artificial para geração de código, você vai ver muito trabalho gerando Python, SQL e outras linguagens, porque gerar código de máquina diretamente, né? Gerar código de Python, para executar aquilo ali. Tem uma intenção implícita ali, intrínseca disso, que é alguém inspecionar, olhar aquele código, verificar que foi gerado, está correto ou não. Então tem uma tendência grande na comunidade de transformar do problema de puramente pergunta e resposta, de recuperação de informação, para o problema de usar a linguagem natural para formular processos. E aí eu peguei um exemplo que bateu na minha inbox essa semana, que representa, mas tem muito trabalho interessante, até de um ex-aluno nosso daqui da PUC, que tem o trabalho dele está por trás de várias dessas iniciativas hoje. Isso aqui é uma chamada do DARPA dessa semana para um projeto que está aí, tem essa homenagem também, de Initiating Mathematics, que a ideia é como usar esses modelos para apoiar o processo de pesquisa em matemática. E tem a ideia de sistemas híbridos de integrar LLM com provadores de teorema para ajudar na formalização disso, usar a verificação. Nossa, isso é outro exemplo de usar esse ferramental para você gerar artefatos baseados em linguagem formal, verificáveis, inspecionáveis, etc. Tá? Então, isso é uma tendência muito forte da. Claro que isso traz uma série de riscos. Isso aqui é um outro trabalho, vou dar uma acelerada aqui, mas e até porque a Clarice já cobriu bastante o aspecto dos riscos, mas esse é um outro paper que eu acho bem interessante, já tem 1 ano de idade, então, né? Literatura clássica, isso daqui, mas ele é interessante, a chamada dele, o headline do paper, aquilo dos autores, né, que era produzindo mais, mas entendendo menos, né? O risco de trazer IA para dentro do método científico. A gente acelera muito, mas não necessariamente a gente está aumentando o nosso entendimento. Esse é um trabalho interessante que classifica, tenta como um bom trabalho qualitativo ali de inspeção, de cair em classificações, né? Uma boa representação,
segmenta razoavelmente bem o espaço entre diferentes usos de IA dentro do método científico, ele funcionando como oráculo, ele funcionando como, né, um modelo, modelos de data-driven substituindo modelos de simulação, no caso Surrogate, modelos para quantificação, um árbitro, né, de decisão. Então, isso cobre boa parte, cobre razoavelmente bem o espectro de trabalhos que a gente encontra na literatura. Identificação de alguns riscos, isso é particularmente importante, e essa ilusão, que no momento que a gente bota um número, a gente acha que está tratando de uma coisa muito objetiva, né? E não é. Né? Então, aqui, ele trabalha muito de uma maneira muito clara, né, eu acho muito direta, de que quando ele trabalha com esses modelos do risco, que a gente acha que está entendendo bem um problema, mas na realidade ele só está olhando por um pedacinho, um recorte muito pequeno, ele consegue gerar esses modelos conseguem gerar um espectro de hipóteses que, na realidade, ele não está cobrindo o espaço real de hipóteses. E outra questão bem importante é a questão da objetividade. Né? Aí tem dois extremos. A coisa a gente com esses modelos, a gente elimina o viés ou bias. Né? A gente ouve muito isso dá arrepio profundo, né? Mas isso é muito comum na área que eu venho de exatas, né? Você está usando isso daqui, 2 mais 2 deu 4, tem como, zero de bias nisso. Isso não é verdade, né? O outro extremo é que a gente tem modelos que conseguem capturar todos os pontos de vista dentro daquele modelo, e a história não é bem assim. E um outro ponto que ele traz é o risco, e aí que passa sobre um ponto que o Clarice também destacou, disso levar uma monocultura da forma que a gente gera e adquire saber, né? E todas as implicações que isso pode trazer, como a Clarice destacou também. Eu quero aproveitar os minutos só para falar agora um pouco da conexão com o Instituto de IA, que, pelo volume de procura que eu recebo diariamente, eu considero que é um tema de interesse de muita gente, e como é que a gente está posicionando o Instituto de IA dentro dessa história. Quando eu comecei a pensar na coisa, né, de essa transição de carreira e pensando como é que foi o papel de um Instituto de IA numa universidade como a PUC, que já tem vários grupos consolidados atuando nessa área, em diferentes áreas do saber, né, com diferentes perspectivas, né? E aqui eu tentei sumarizar um pouco a missão que eu vejo, né, que eu estou almejando de repente alcançar com o Instituto, de como é que a gente pode ajudar a transformar o estou chamando aqui de futuro de conhecimento com apoio de IA, né? Como é que isso aqui, essas tecnologias podem nos ajudar? Como eu gostaria, nossa ambição, né, de desenvolver e disseminar tecnologias de IA que amplifiquem o nosso potencial, né? E transformando o processo de como a gente cria conhecimento, compartilha e ele é aplicado, beneficiando a sociedade. Então, nessa linha, 3 princípios que estão fundamentando aí o nosso desenho aí do Instituto, suas atividades, primeiro ponto, transdisciplinaridade, né, e interdisciplinaridade em todas as iniciativas, né, seja na parte de ensino, onde a gente discute bastante, a Paula apresentou como, né, o curso de IA foi concebido e está sendo implementado, e a mesma ideia que está trazendo para as linhas de pesquisa dentro do Instituto. Como eu comentei ontem, para quem não estava aqui, as 2 primeiras pessoas que eu estou trazendo para compor o time do Instituto. É uma recém-doutora de design cadê o Gabriel? E um professor do Departamento de Ciências Sociais, para ilustrar, né, assim, concretamente essa preocupação. Guiado por desafios urgentes da nossa sociedade, né? Não falta desafio para a gente abarcar. Aquele gráfico da Clarice dos 3 eixos é muito bom para ilustrar isso daqui. E um outro aspecto importante dentro da nossa universidade, sustentabilidade financeira. Tá? Então, significa que isso combinado com a solução de projetos, né, e de questões urgentes da sociedade é para gerar um bom teste se ele está resolvendo. A gente consegue com investidores para a gente resolver aquele problema. Pilares de atuação, né, de educação, pesquisa e desenvolvimento. E um outro ponto importante, que não estava no meu radar no dia 3 de fevereiro, quando eu comecei aqui, ou não tão explícito, mas é realmente raro o dia que eu recebo menos do que 4 contatos
fácil, porque geralmente quando eu falo isso nas reuniões, pipoca um e-mail na hora ali disso. É aluno, é professor, é colaborador externo, é startup, que de alguma maneira procurando, querendo saber como pode usar, ter uma ideia de guiar, é uma diversidade. Aí, usando o ferramental metodológico que eu aprendi ao longo dos anos com a Clarice, a primeira coisa que eu fiz foi começar a tentar pegar esse monte de observações e estruturar, né? Começar a criar um sistema ali para saber, isso daqui é tal coisa, que até para dizer, olha, isso não tem nada a ver com o escopo do instituto, gasta tempo, né? Então, se eu não estruturar isso, vai um tempo todo só nessa brincadeira. Então, e outro aspecto é ter uma necessidade. Claramente tem uma necessidade. A Erika trabalhou num relatório no ano passado que várias das conclusões indicavam isso, que essa observação está coerente com o trabalho de campo estruturado que a Erika fez, que tem uma necessidade. E aí, pensando que assim, como é que o Instituto pode ajudar nisso? Como é que não necessariamente não dá para resolver todas as necessidades, mas assim, como a gente pode ajudar de alguma forma nessa construção de comunidade? Tá? Estamos estruturando essa ideia, até aí começa a emergir os sistemas de classificação de dimensão, né? Estamos estruturando, tem uma equipe do Instituto que está procurando manter esse caráter muito transdisciplinar. Outro conjunto de colaboradores, quem são os colaboradores? São os grupos com quem a gente vai co-criar alguma tecnologia, tipicamente. Estou conversando com o pessoal de química, ciência dos materiais, ou projetos na área de direito, etc., que são grupos que a gente está começando a colaborar e onde a gente vai criar novas tecnologias, novos conhecimentos, e um ecossistema maior onde a gente compartilha esse conhecimento. Tá? O conhecimento sempre está nisso. Para fechar aqui, só duas coisas aqui. Na parte de linha de pesquisa e desenvolvimento, para estruturar isso, botar isso em contexto, a gente está... a gente sempre carrega os nossos bias, né? Então, já vem trabalhando nessa linha de sistemas onde o conhecimento é o grande insumo ou o produto desse sistema, que eu estou chamando aqui de Knowledge Centric Systems. Para quem lembra as cores do slide anterior, né? Estou usando azul aqui para os colaboradores e algum azul mais escuro como efeito do sistema. Para abordar esses Knowledge Centric Systems, tem questões de quais são, o que o Instituto, o core, né, da tecnológica de pesquisa que está trabalhando, estou colocando dentro dessa umbrella, aqui eu estou fazendo tudo isso, estou testando aqui, é uma beta-teste, ok? Que eu estou chamando dentro da umbrella de Human Centered AI, esse foi o slide que eu tinha comentado no início, não tinha traduzido, então, intencionalmente, que mesmo foi bug. Não é só LLM que gera coisas equivocadas, não. E, no outra ponta, processos que sejam realmente que demandem ou produzam muito conhecimento. Nesses 3 primeiros meses, isso daqui são os 7 tópicos que pipocaram de uma maneira mais clara como necessidades e oportunidades para a gente começar a colaborar. Significa que tem necessidade, tem parceiros para começar a trabalhar, tá? Já não estou procurando muito mais problema, tem bastante. Então, agora focando em como é que eu botar alguma dessas coisas em pé. Tá? Primeiro momento. O pessoal quantitativo deve ter percebido que o staff do Instituto ainda não é grande. Né? Quando eu mencionei as 2 primeiras pessoas que eu estou trazendo para o Instituto. Bom, mas o legal de colaboração é que a gente colabora com outros grupos, isso expande o time do grupo. Então, tem desde a parte de desenho de novos materiais, particularmente materiais sustentáveis, caracterização de subsuperfície, né, que é um tema fundamental para a indústria de óleo e gás, por exemplo, a parte de resolução de conflitos legais, né? O pessoal do LHD deve imaginar qual o projeto aqui em questão. Alguns projetos bem interessantes na parte de suporte a tratamento ou diagnóstico médico, apoiar a formulação de políticas públicas para clima, apoio à educação. Isso aqui está começando uma discussão bem interessante com a Vice-Reitoria de Extensão e Estratégia Pedagógica nesse tópico, e a parte de gerenciamento de projetos complexos. Eu também não tenho do IAG, que hoje eu tinha comentado como uma área de interesse. E dentro dessa área daqui, Human Centered AI, a gente está estruturando em 3 subtópicos, a parte de
sistemas inteligentes interativos, esse nome estranho, Trustworthy of Knowledge Fabric, mas por causa desse nome, não faço ideia inteira do slide, vale uma tradução pequena, assim, não faz sentido. E a parte, lembra que isso foi o inteiro, sistemas baseados em agentes escaláveis, dada essa complexidade desses sistemas, quando a gente cria esses. Mas essas peças têm que andar juntas até para mitigar o desafio da Clarice de podemos confiar em plataformas de software para apoiar esse tipo de método. De uma certa forma, esse é o grande desafio que a gente está colocando aqui. E eu acho que a última frase aqui nesse contexto, que eu acho que se isso daqui, essa visão der certo, e eu tenho várias evidências empíricas que sugerem que vai dar certo, a gente vai levar a ideia de programação pelo usuário final a outro patamar. E essas ferramentas de linguagem natural, de uma certa forma, estão abrindo a porta, a gente discutiu muito acontecendo naquela parte de ensino, a gente pensa, e até aquela questão do IA, a ética de IA, como importante para os profissionais de computação, isso é fundamental, mas o que essas tecnologias estão permitindo é que quem vai estar definindo os novos sistemas computacionais não é o aluno que sai do departamento de informática, não é o aluno que sai do departamento de engenharia elétrica, é o aluno que sai do departamento de direito, o aluno que sai do departamento de design, do departamento de... Esses são os nossos futuros programadores. São esses sistemas que vão ter que ter garantias, que estão levando em consideração todos os aspectos éticos e justiça, inclusão. Não mais, o ponteiro está perdendo muito controle do jogo. Tá? Eu prefiro perder para esse. Teve outro ponto que surgiu sobre para quem está. Ontem, alguém lembrar, acho que foi um colega nosso do departamento de psicologia, na questão das carreiras, enfim, com quem está disputando o mercado de formação A e B, várias dessas áreas estão disputando o chat GPT, se a gente souber o que a gente vai fazer. Não é como o aluno de engenharia de computação não está disputando com o digital, é o que está disputando com o chat GPT. Então é muito importante saber o que a gente quer fazer para o nosso valor agregado. E na parte de ensino, a Paula ontem fez uma apresentação excelente, que eu não vi aqui, quem não estava, acho que foi gravado e pode assistir, algumas ideias na linha de ensino que a gente está discutindo, desenhando. Essa colaboração com a Vice-Reitoria de Extensão e Estratégia na parte de ensino com IA. Está começando a discutir disciplinas de pós-graduação que envolvam e mantêm essa característica multidisciplinar que a gente tem mencionado. A Clarice tem o Gabriel e a Simone do Barbosa do DI fizeram uma experiência recente bem interessante que a gente está querendo replicar e expandir com base na experiência que a gente tiver. E na linha de construção de comunidade, isso é o momento que eu fico quieto. E aí tem uma chamada aqui para quem está presente. Assim, por essa necessidade toda, essas demandas que estão aparecendo, uma coisa que eu tenho conversado, inclusive, com o reitor, se você for ver outras universidades que estão fazendo a mesma coisa, não no Brasil, mas globalmente, assim, como ele tem muita atividade de IA dentro da universidade, ter uma coisa que seja algo como IA, né, que transcende o Instituto A, o Departamento X, etc., mas que ajude como espaço de troca de conhecimento, como isso daqui, como o exemplo do workshop que se realizou, um perfeito exemplo, caberia exatamente nesse espírito. Né? Quando a gente conversou, eu falei isso com vocês. Um portal que o professor quer saber o que está acontecendo dentro da PUC, né, sabe, de atividade de pesquisa, de ensino, todas essas demandas, mas assim, e trazer, eu acho que, dada a procura, né, que de uma certa forma o Instituto acabou dando ponto focal para esse tipo de discussão, como é que a gente pode ajudar a impulsionar isso, né, a agregar essa nossa comunidade aqui interna. Quem tiver interesse em conversar mais sobre isso, participar, etc., esse aqui é o e-mail do institucional e do institucional do Instituto. Bom, foi. Obrigado. Obrigado, Renato. Já agradecer a Clarice. Nós estamos com um problema enorme aqui, né? Porque poderia ficar até julho, né? Fechando as questões que todos trouxeram. E temos como limite às 11 horas.
do Renato e meu também, né? Eu tenho uma pilha de questões, mas dada a qualidade da plateia, enfim, e o tempo restrito, eu vou preferir abdicar das minhas, eventualmente fazer um comentário ou outro. Eu acho que não tem necessidade de fazer um reparo, né? Os dois foram muito claros e complementares, de fato, como já havia sido anunciado. Só fico hesitante entre fazer perguntas em grupos, né? Dois ou três, ou fazer perguntas individuais. Enfim, mas sem criar problemas desnecessários, já temos perguntas, já temos questões. Tem uma pergunta. Casanova, Érica e o Will. Então vamos ao primeiro bloco de três. Por favor, Casanova. Bom dia a todos. Bom, eu pergunta para os dois pandelistas. A Clarice trouxe uma questão central no último slide dela, que não lembro se ela usou a palavra confiabilidade ou alguma coisa até confiabilidade, né? Então, hoje em dia, quando a gente produz conhecimento, você escreve um paper, a gente tem uma medida de confiabilidade daquele conhecimento. Se você pega o paper da Nature, pegando o exemplo do Renato, o paper da Nature passou por um processo de avaliação tradicional, a gente confia naquilo. Se você pegar o outro paper que era do Archive, eu acho, o Archive não teve processo de avaliação, a gente, enfim, não sabe muito bem se deve ou não confiar naquilo. Então, confiabilidade hoje em dia é alguma coisa que a gente sabe o que é. Agora, pegando o último coluna da apresentação do Renato, teve um slide que você tinha 5 fases, né? Começava no... terminava na quinta... Que era AI for Science. Né? Isso. E aí tinha uma coisa interessante, que era Science at Scale, né? Aí o Science at Scale, depois tinha Testing at Scale, né? E tinha um outro termo embaixo de Testing at Scale, eu não me lembro bem o que era, mas não importa. O que eu quero chegar é o seguinte: quando você faz Science at Scale, a gente de alguma forma está transferindo para alguma ferramenta o testar aquela hipótese. E o scale talvez signifique que está longe do pesquisador, do pesquisador, de fato, querer conseguir confiar no resultado daquilo. Senão não tinha um at-scale lá no final. Então, o nosso processo hoje de gerar conhecimento confiável talvez não seja aplicável à quinta coluna, exceto se você também confiar numa plataforma para testar as hipóteses. E aí a gente cai num problema meio complicado. Vamos confiar no teste automático de hipóteses de alguma coisa gerada automaticamente que a gente não tem como verificar? Isso é uma questão bastante crucial, ao meu ver. Então é isso que eu queria colocar para vocês, alguma discussão a mais sobre esse ponto crucial. Tá legal. Tem que. Você vai fazer os três? Você ajuda? Eu acho que a resposta à pergunta do Casanova vai levar até julho, né? Não mais. A minha pergunta é muito mais ingênua, né? Mas de alguém que fica sempre muito provocada pela Clarice, e hoje eu vi o Renato também, né? Minha pergunta é muito assim: de que maneira, né, esses instrumentos, ferramentas, eles próprios já não restringem as nossas questões de pesquisa, né? E como é que a gente pode, de alguma forma, exercer uma rebeldia científica, né? E aí, de forma complementar também, eu muitas vezes me vejo, e acredito que alguns outros pesquisadores, né, tentando entrar na lógica da IA, mas usando a nossa própria lógica, né? Então, eu fico tentando aplicar a teoria da mente, quer dizer, fazer inferências sobre os estados mentais do outro na IA, né? E que estado mental é esse da IA que eu não alcanço com o meu estado mental, né? Então, assim, são perguntas que têm surgido, até em coisas, assim, que são lúdicas ou engraçadas. Por exemplo, estava conversando aqui com o Ricardo. Quando eu vou me dirigir à IA, e aí eu estou falando IA da forma mais restrita, ChatGPT, talvez, né? Eu falo, por favor, você poderia, muito obrigada, gostei muito da sua resposta, você pode complementar?
E aí outro dia, assim, mas por que eu faço isso, né? E eu faço isso porque eu acho que essa forma de interagir, de alguma maneira, vai acessar bancos de dados que, talvez dirigidos por essa retórica, mas a gente já sabe que isso não tem importância alguma, aparentemente, né? Mas eu só estou dizendo que eu, como uma usuária Casanova, que não tem todo esse conhecimento, tem esse tipo de retórica para interagir com a IA. Eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa interação, né? Então são duas... Oi? 74, o Weizenbaum, que a secretária dele interagia com o Elijah, como se o Elijah fosse... Sim, mas eu tenho total clareza e consciência do que eu estou fazendo quando eu faço isso, né? Eu só estou dizendo é que nessa relação, que eu não sei se ficou claro que eu estou querendo estabelecer aqui, da minha inteligência com a inteligência da IA e a retórica que eu uso para lidar com essa inteligência que é diferente da minha, né? A pergunta pode parecer ingênua, mas talvez não seja tão ingênua assim. Concluir esse bloco, então, pode ir. Sim. Bom, muito obrigado pelas falas. Minha colocação tem um pouco a ver com o que eu estava conversando também nas conversas de ontem. Quando a gente discute, você falou-se um pouco sobre insights, ou o que a gente não... Até onde a gente consegue entender o que o código está fazendo, está produzindo mais, entendendo menos, né? E uma preocupação que eu acho que é comum a todos passa um pouco por isso, né, sabe? Começando a entrar no momento em que a gente tem uma grande ferramenta, a gente tem cada vez menos dos processos, né? A gente tem grandes geradores de resultados, mas, de novo, aquele interesse sobre a resposta, eu prefiro entender mais as perguntas e menos as respostas. E o que eu queria talvez ouvir um pouco de vocês como vocês entendem esse estado que nos está sendo apresentado, né? Se isso é uma coisa passageira, no seguinte sentido, né? Em algum momento a gente tem lá poderes sobre o nosso corpo como máquina, mas não entende como o nosso corpo funciona, mas a gente usa a ferramenta mesmo assim, né? Então acho que a humanidade começou lá, sei lá, caçando sem entender como é que o próprio braço funcionava. E aí agora de uma hora para outra a gente ganha um braço novo e estamos aí, na grande maioria, porque somos super qualificados, exceção, portanto, né? O grande usuário da IA não somos nós, né? E mesmo nós não, eu pelo menos não faço muito ideia do que eu estou fazendo, mas assim gostaria de me entender como público qualificado. E aí, como que você vê isso, né? Estamos nesse momento transitório de que temos uma ferramenta que a gente não, enquanto sociedade, não entende plenamente os seus usos e riscos, e isso vai melhorar, ou estamos de fato migrando para uma era em que está tudo bem a caixa preta, né? Essa é uma preocupação, e acho que falou sobre explicabilidade também ontem, eu acho que isso atravessa muito do que a gente está querendo discutir, né? Quando a gente fala de ética, né? De o que é o uso ético da ferramenta se eu não tenho nem uma transparência sobre o que eu estou usando. Eu não sei se eu consegui me explicar de maneira suficiente, mas a ideia que eu queria falar na conversa. E aí depois, uma segunda rodada de perguntas, eu queria fazer perguntas mais objetivas sobre questões de sala de aula. Acho que por hora vamos maior. É vontade. Depois de passar para ele, Vocês estão ligados? ele estava vermelho agora. A interface estava toda apagada, o bicho no botão ficou vermelho. Alô. Tem que ficar verde. Ah, é verde? Agora. Não, fica vermelho. Mas ele não está? É para bateria fraca. Você está ouvindo isso? Foi. Eu vi recentemente um paper, acho que não é curiosamente, de uma certa forma, está nos dois assuntos que vocês levantaram. Faz diferença. Um paper recente, até de uma pesquisadora brasileira, a professora lá em a Fernanda Guerra, originalmente de design, formada em design, reforçando a questão da disciplinaridade,
ela fez um estudo interessante para verificar se esses LLMs criam, intencionalmente ou não, um modelo mental sobre a pessoa com quem ele está. E o estudo dela traz várias evidências que sim, e as respostas são diferentes em função desse modelo mental que é. Essa é, claro, todo bem, não tem personalidade para ser montado. Bom, vai lá. Eu sigo o método científico. Tem um paper, um experimento, tem que refutar em cima daquilo dali. Eu no trabalho eu não sou religioso. E uma coisa, nessa mesma discussão, sobre a coisa da caixa preta, vamos supor que a hipótese dela tá ok. Ela fez uma analogia com o que influenciado por uma visita num museu de locomotivas na Inglaterra, que ela assim, visitou várias locomotivas, etc. E pegando o primeiro modelo até o último, o core tecnológico não tinha mudado. Se você pegasse a primeira locomotiva e o último modelo, a primeira parecia uma caixa preta mesmo. Você tinha só lá a manivela para botar o negócio para frente, para trás, anda. Qual era a grande diferença daquela para a última? Você tinha um monte de sensor para acompanhar a temperatura, monitorar tudo que está acontecendo no sistema e atuar sobre o sistema. Okay? E ela usou essa analogia exatamente para motivar a importância de trazendo uma ideia de dashboards, né? De como, e aí volta à reflexão computacional e a capacidade de introspecção, que quais são esses medidores? Quais são o que a gente precisa observar e controlar sobre isso? Né? E aí, exatamente uma dimensão que tem, e que agora fica super poderoso, porque se a gente quer trabalhar com diversidade de perspectiva, que a gente pensa muito nesses modelos como um replicador de uma opinião. Mas a gente pode usar isso para trazer perspectivas diferentes da nossa. Né? E exatamente usar isso como ferramental para, em vez de repetir um ponto de vista, a gente usar isso para exercitar e se fosse essa. Então, eu acho esse trabalho extremamente interessante e, de uma certa forma, aí conectando com a minha resposta do Casanova, essas tecnologias, elas não são um asteroide que caiu na Terra e a gente está observando para entender como a gente criou esse negócio. A gente tem clareza de como é que a gente quer que essas tecnologias sejam, isso é um ponto, para a gente desenhar elas da maneira que a gente quer que elas funcionem. Então, acho que tem um tanto disso. Então, quando eu coloco a coisa da plataforma, não é replicar as plataformas que a gente tem hoje. Qual é a plataforma que permite a gente trazer essa diversidade? Eu não tenho evidências que é uma fatalidade, que essa tecnologia é uma reprodutora de... Muito pelo contrário. A gente treina modelos até para reproduzir conhecimento tácito, especialista, que você não consegue explicar, mas olha, se o bicho, se fosse um fulaninho naquele contexto, ele repete igualzinho para aquele. Então, em vez de replicar, por que a gente não trabalha com essas tecnologias para experimentar diferentes pontos de vista? Eu acho que isso era um ponto importante aí nessa história. E aí, o último ponto para Casanova, acho que tem uma coisa interessante. Comecei nessa brincadeira de IA para dar apoio a processos de tomada de decisão. Né? E uma coisa, pensa na Covid. A gente não tinha tempo para... Qual o melhor que a gente consegue fazer? Quanto a gente consegue, na janela de tempo que a gente tem, quanto a gente tem que tomar uma decisão. Vai vacinar ou não vai vacinar? A gente vai conseguir fazer todos os experimentos? Pode ser tarde demais. Como é que a gente usa essa tecnologia para diminuir o risco da decisão? Porque aqueles problemas críticos, que me dá eu voltei para cá com um senso de urgência grande. Porque, assim, aqueles problemas críticos, a gente não pode esperar 20 anos para resolver nossos. Escrever para o nosso de uma maneira bem persistente, para alguém ler isso em um tempo. Então, assim, a gente tem que reagir e tomar decisão. Então, acho que tem uma outra dimensão que é como a gente usa essas tecnologias para diminuir o risco da nossa decisão. Então, como é que é uma plataforma dessa? Eu não quero transferir a autoridade epistêmica para as plataformas. Não é essa plataforma que eu imagino como futuro, mas assim, como é que é a plataforma para mitigar exatamente os problemas que você colocou com 100%? Então, a gente precisa trazer uma tecnologia nova. A que está aí não atende esses requisitos. Como é que é essa tecnologia? E aí eu acho que a coisa do processo de tomada de decisão, diferente da perspectiva de geração de conhecimento, que assim,
quanto mais conhecimento, melhor, e a eternidade, a gente está acumulando esse conhecimento, é assim, tem que decidir amanhã, a gente vai vacinar ou não vai vacinar, e qual é o risco dessa decisão? Eu tenho que sair, mas só para completar, hoje é o dia da vitória na Europa, né? Qual foi a pior decisão que alguém pôde tomar nesses últimos 80 anos? Invade ou não invade a Normandia hoje? Pensa na cabeça do Eisenhower. Pois é, ok. Mas reforça esse ponto, né? Quer dizer, ele tem que tomar uma decisão. Uma previsão de tempo que era completamente... Pois mas é um ponto, né? Tinha que tomar, né? Quer dizer, tinha que custar, cara, muito tempo. Então, esse que é o ponto. A coisa do pensar em como ferramental para diminuir o risco da decisão. Não como... Não? O que foi bom, obrigado. Bom, você vai ouvir minha resposta durante muito tempo. Eu vou, para benefício de todos aqui, já que falta pouquíssimo tempo, eu vou só fazer uma remarca, contando com o privilégio de falar depois do Renato, já endereçou várias coisas que eu ia dizer. O Renato terminou a fala dele dizendo que nós temos que pensar nos requisitos das tecnologias que vão ajudar dentro desses cenários em que o IA está tomando parte na tomada de decisão, no cenário científico, mas não apenas, no cenário políticas públicas, eu acho que é o principal, ele evocou a questão da pandemia. Eu acho que a gente tem novos requisitos para os usuários. E aí eu começo a endereçar direto a questão da Érica e do Will. Eu acho que nós, como usuários, precisamos ser tão reformados, não é uma ideia, mas assim, reeducados. Eu acho que reeducados é uma boa ideia. Todos nós, eu incluo nesse grupo, tá? Nós precisamos ser todos reeducados. Porque há uma ruptura não apenas da tecnologia, mas nós não podemos deixar de pensar na ruptura da nossa posição no mundo, e isso é a sua posição de carreira, né? Com quem eu aprendo muito sobre isso. Então, nós temos que pensar na nossa posição no mundo. Então, eu acho que é uma ruptura da gente como usuário. Então, nós temos que nos colocar diante da tecnologia de uma maneira radicalmente diferente do que a gente vinha se colocando. Então, aquela história de que, certas tecnologias vão aumentar o alcance do nosso braço, certas tecnologias fizeram a gente voar, outras tecnologias fizeram a gente enxergar onde a gente não está, não é isso. Não é a gente pensando em que a tecnologia, ou melhor, se for isso, eu tenho uma tecnologia que está me fazendo ser o que eu não sou. Eu acho que isso é o principal. E, nesse sentido, a IA, quando a Érica estava falando, eu estava pensando em IA ser uma espécie de mirror para a gente, né? Eu estava pensando nos processos mentais da tecnologia. Eu me perguntaria, seria legal a gente usar a IA para descobrir qual é o processo mental da gente, né? Eu acho muito mais interessante isso, né? E aí, se eu usar a IA para enxergar o processo mental da gente, de repente eu posso interessar questões como o Cada Nova está levantando, questões como o Will está levantando, várias questões. Quer dizer, nós precisamos ter revelações sobre nós mesmos, que são revelações novas e crucialmente importantes para a gente se reposicionar diante da tecnologia. É uma maravilhosa pergunta para uma universidade. Só complementando, Clarice, eu gosto muito dessa ideia de ver o atual momento como janela de oportunidade para a gente abrir algumas questões que estavam inicialmente adormecidas, né? Enfim, como o nosso tempo está totalmente estourado, eu só vou dar o direito de fazer um comentário, pergunta do Will. É claro que eu sei que você usa a noção de instrumento, salvas, né? Eu acho que ele tem um nó-board aí. Eu não consigo pensar o atual conjunto de dispositivos no qual nós estamos ambientalmente imersos como ferramentas, né? Eu acho que tem aí uma necessidade de rever a ideia de ferramenta. Não consigo pensar o celular como ferramenta. Ele é também uma ferramenta. Mas o poder que ele tem de condicionar os meus hábitos, né? Eu acho que qualquer Clarice está colocando no final,
o poder de subjetivação que essas, entre aspas, ferramentas têm, exige uma recolocação do conceito de ferramenta, né? Então, essa reeducação do usuário, eu acho que passa, inclusive, por convidá-lo a usar, né, a se situar em relação a esses dispositivos como outra coisa que ferramenta, né? Eu acho que essa é uma questão que está posta. Para fechar, enfim, a gente está com esses horários draconianos aí, de fato, uma lástima. Se me permite só uma observação. Quando o Casanova, ontem o Sardinha trouxe muitos filmes, né? E quando o Casanova estava falando da questão da confiabilidade, eu lembrei de uma cena do filme Hidden Figures, aquele das matemáticas. A cena em que, e ali nós estávamos vendo a questão dos computadores, em que o astronauta pede para chamar a The Girl e pede para The Girl conferir os cálculos do computador, que ele diz que ele só vai voar se ele tiver se ele conferir. E aí ela diz, os cálculos estão certos, e ele diz, então eu vou. Eu acho que ali a gente teve a questão da confiabilidade dos dados do computador, né? Saindo do humano para o computador. Talvez esteja no momento da gente pensar nisso em relação à IA. Obrigado. Bom, a verdade é que, se pudesse, continuaríamos, né? E tenho certeza que todos têm, talvez, ainda considerações a fazer. Então, acho que entendo que as pessoas que têm compromisso a cumprir cumpram, e a gente, nesse sentido, encerra a mesa, mas há uma outra mesa, né? A gente tem a Coffee Biscoitos, eu acho que é uma das coisas que a gente pensa, né? Desse encontro é que a riqueza se dá também nas pequenas trocas. Então, eu queria convidar todos vamos ter pequenas trocas ainda. Tá? Eu, por exemplo, vou estar por aí, agradeço imensamente a participação, tenho certeza que, bom, eu falo por mim, saí daqui enriquecido, mas acho que saímos todos também. Então, muito obrigado e queria chamar a atenção para o encontro que a gente vai ter depois do almoço, né? Onde a gente vai ter um momento ainda mais de microfone aberto, né? De troca de experiências, tem algumas inscrições onde os professores vão falar sobre o que eles têm feito com IA em pesquisa e ensino, e acho que é um momento de troca de impressões, perguntas e mas também a gente vai ter a oportunidade de sair todo mundo aprendendo um pouco mais. Muito obrigado, queridos, e vamos lá para o meu convite de coisas.